Boa noite, quem nos acompanha em mais uma live. Estamos novamente ao vivo pela página do Facebook da Diocese de Caçador. E hoje nós vamos conversar com o padre André Juliano de Souza, que atua na paróquia São João Batista de Três Barras. O padre André Juliano irá nos falar sobre o tema a liturgia doméstica e a cultura digital. São duas temáticas que se completam, né? E que são tão importantes nesse momento de distanciamento social. Boa noite, padre, seja bem-vindo. Boa noite, Elaine, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria poder estar vivenciando esse momento, estar participando desse momento, podendo colaborar também nesse âmbito da liturgia que me é muito caro e que a gente tem dedicado parte do ministério vivenciando e também o nosso cotidiano como padre, né, vivenciando nas liturgias, na caminhada da liturgia. Nós vamos iniciar, então, a leitura de um texto bíblico, né, padre? Isto, nós vamos tomar o Evangelho de João, o primeiro capítulo do Evangelho de João vai ser para nós como que um ponto de partida até mesmo para a nossa reflexão, nosso momento de partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornar filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras do Evangelho de São João possam também trazer uma fonte de inspiração para nós nesta noite de reflexão, de bate-papo, de conversa, pensando a liturgia neste tempo de pandemia e a cybercultura, podemos assim dizer, os espaços que nós estamos utilizando agora das redes. Muito bem. Padre, qual que é o principal desafio da liturgia nesses tempos de pandemia? Então, Elaine, essa pergunta remete a toda a preocupação que nós, enquanto igreja, vivemos desde o início da pandemia. Eu acredito que foi grande o esforço de todos os padres, de todas as comunidades, de todos os dirigentes religiosos, em poder estar caminhando com o povo, poder estar acompanhando, até mesmo não sabendo muito por onde, em que horizonte trilhar, que caminho prosseguir, em que caminho trilhar diante da dificuldade de distanciamento social. Nós temos um grande tesouro de nossa fé, que esse problema despertou em nós. Eu penso nisso. Nós temos que despertar essa vocação. Eu sempre, desde o início da pandemia, pensava nessa possibilidade.
Agora, com a comissão litúrgica, nós temos vivenciado um caminho um pouco diferenciado, que é o caminho de favorecer encontros para as igrejas domésticas, para as famílias. E assim despertar nas famílias a vocação sacerdotal. Todos nós, pelo batismo, recebemos esta vocação sacerdotal. E eu lembro que um dos grandes cheques que todos nós sofremos, um dos grandes desafios foi justamente a impossibilidade de rezarmos o domingo em comunidade. Este foi um grande desafio, e até hoje tem sido um grande desafio. Celebrar, muitos padres estão celebrando com algumas lideranças, com poucas pessoas, 5, 6 pessoas, como foi indicado desde o início da pandemia, com a celebração transmitida via Facebook, via redes, né? Mas nós temos que nos perguntar. Eu lembro de uma passagem que, na pós-graduação, nós refletimos um texto dos mártires de Abitene, do norte da África, que entregaram a sua vida por causa da celebração do domingo. Justamente a frase que eles falaram quando estavam se entregando à morte, ao martírio, quando estavam doando a própria vida por causa de Jesus, foi essa: sem o domingo, nós não podemos viver. É uma expressão muito forte desta vivência sacerdotal, desta vivência também de povo sacerdotal. Os mártires de Abitene são um grande conjunto de testemunhas desta vivência do domingo. Como é importante para nós o domingo. E eu penso que, vivenciando essa inspiração dos mártires que doaram a sua própria vida por causa do ardor da vivência do domingo, me recordo também de um texto de Mateus, capítulo 13, versículo 51, que diz assim que todo escriba que é formado na lei, ele tira coisas novas e velhas do seu tesouro e utiliza isso no seu cotidiano. O que é isso para nós diante dos desafios que nós estamos vivendo? Eu acredito, eu pude ir amadurecendo essa ideia, né? E acredito que muitos padres e lideranças também conseguiram ir amadurecendo esta ideia, vivenciando aquilo que era proposto também pela igreja. Por exemplo, a tradição da igreja diz o seguinte, isso veio até numa das orientações para a Semana Santa: na impossibilidade de celebrar, celebrem o ofício divino das vésperas, por exemplo. Na impossibilidade de celebrar a missa, de participar da celebração eucarística, participar de um ofício. Isso ficou evidente também que a liturgia doméstica, a liturgia nas casas, ela não é uma descoberta, não é uma coisa nova. Ela já é um tesouro, um patrimônio muito antigo da nossa caminhada de igreja, da nossa caminhada cristã. Até uma das provocações é que no início era a casa. Desde o início, a igreja ela se alavancou, ela teve esse alicerce, teve esse fundamento da vivência nas casas. É uma coisa muito antiga, né? E o cristianismo ele só teve o crescimento e só conseguiu chegar aonde chegou por causa desta insistência de os seguidores de Jesus levar esta vivência, esses momentos de celebração, oração, as liturgias para dentro das suas casas. Então podemos dizer que igreja ela é a liturgia no ambiente das casas e da família. Se a gente pensar, voltando às fontes, procurando esse tesouro antigo, já bastante antigo, nós podemos dizer que, assim, o Concílio Vaticano II,
ele trouxe de maneira muito brilhante esta virada eclesiológica, esta consciência eclesiológica de que igreja é povo de Deus. Então, nossas famílias, elas são e podem vivenciar liturgias de maneira muito mais profícua, eficaz e também de valor sacramental. Porque nós somos dispensados da celebração dominical. Em tempos de pandemia, um dos desafios foi justamente esse, né? Nós fomos dispensados da obrigação, né, da participação na comunidade no domingo. Mas, fazendo essa reconstrução de voltar a esta fonte, nós podemos estar garantindo um segmento que não vai na contramão das comunidades de fé. A igreja doméstica não é a possibilidade de anular as igrejas, de anular as comunidades de fé, de anular o segmento na comunidade física, no templo, né? Ele é um complemento. Nós vamos ver um pouco mais adiante essa intuição. Eu penso que, historicamente, se nós olharmos assim, na Sagrada Escritura, nós temos vários exemplos e testemunhos da igreja doméstica. Eu peguei o dicionário e algumas outras fontes e material do estudo da Sagrada Escritura, contém mais de 160 vezes a palavra casa aparece, desde o Antigo ao Novo Testamento. Então, veja que é bastante importante. É um termo que sempre está associado, desde o Antigo Israel até o Novo Testamento. Os escritos neotestamentários, eles trazem essa palavra e esse sentido que é expresso na vivência das casas. Uma liturgia celebrada a partir das casas. Veja como é interessante os habitantes que originaram o povo de Israel, eram nômades, né? E eles tinham uma vivência própria. Eu lembro de um tempo atrás que tive acesso a uma obra de um rabino chamado Newton Bonder. A obra é Tirando os Sapatos. Nessa obra, ele fala da espiritualidade de Abraão, a espiritualidade e a vivência de Abraão, que é uma vivência da hospitalidade, na tenda, na casa. No ambiente familiar, se tem essa vivência acolhida, essa maneira hospitaleira de receber as pessoas, de tratar bem, de dar conforto, de ouvir, de escutar. Isso tudo está no contexto do lar, da casa. Se a gente pegar o texto de Gênesis 18, nós vamos ver esse encontro de Abraão com aqueles 3 viajantes que chegam na sua tenda. Ele lava os pés deles, ele os acolhe, ele pede para preparar uma boa refeição para eles, um churrasco, serve coalhada, serve bebidas. E desse encontro, um deles diz assim para Abraão: ano que vem, quando passarmos por aqui, Sara já terá ganhado um filho. Veja que tudo está associado com a presença do mistério de Deus. E nós podemos dizer que em nossas casas, habita o mistério de Deus. Porque nós somos habitados, nós vimos nesse domingo que celebramos a Santíssima Trindade, ficou muito evidente isso, que nós somos habitados pela Trindade Santa. Somos desejo de Deus, cada um de nós não é acaso. Nós somos desejados por Deus, portanto a Trindade Santa já nos habita. E vivenciar isso nos lares, não de maneira passiva, né? Eu penso que é muito importante o esforço que os nossos padres estão fazendo, o esforço que a igreja está fazendo, os canais religiosos, em transmitir a missa, terço, novena, né? E tantos programas, até de entretenimento, né? Eu acompanhei dos padres aqui da nossa diocese, momentos em que eles estavam fazendo culinária,
música, vários ambientes até lúdicos, bonitos, assim, mostrando talvez o cotidiano, aquilo que o povo talvez não sabia que o padre estava fazendo, que o padre sabia fazer, que o padre faz. Isso eu acho também é importante porque demonstra o carinho, e o povo demonstra esse carinho também em acompanhar, né? Acompanhar talvez a missa da própria paróquia, por causa dessa proximidade, por causa dessa até mesmo intimidade que tem com o padre, com o templo, né, com a igreja, né, que está ali. Depois, eu estou fazendo assim, não sei se é possível isso, Elaine, você pode me corrigir também, mas eu estou fazendo um pequeno panorama histórico, passando de uma maneira muito breve, né, nas Sagradas Escrituras, esse sentido assim, das igrejas nas casas, da espiritualidade, dessa vivência nas casas, para o que nós temos de vivência hoje e para o que nós podemos despertar para o hoje. Uhum. Ótimo, né? É importante, né, colocar a importância que a casa teve para o testemunho da igreja nascente, né, padre? Isto. Então, eu também faço memória aqui do Egito. Nós conhecemos essa história da libertação, o encontro de Moisés, a vocação de Moisés da terra, né? A saída da escravidão para a terra prometida. Então, na noite em que eles vão partir, Deus pede para Moisés que eles realizem uma liturgia doméstica. Isso é bem interessante, que imolem um cordeiro e que com o sangue do cordeiro marquem as travessas, os marcos de entrada das casas, para que o anjo exterminador não venha a exterminar a casa dos hebreus. Veja que interessante. É toda uma liturgia doméstica, é uma preparação doméstica, até tem todas as indicações como preparar o cordeiro, como preparar o pão ázimo, as ervas amargas, e tudo isso é reproduzido anualmente. Todos os anos, os judeus celebram a Páscoa como uma liturgia doméstica, como uma liturgia própria da casa, onde o pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, os filhos têm o seu papel dentro dessa liturgia. Veja que interessante. Nós temos essa raiz, porque a nossa igreja nasceu também dentro do judaísmo. A vivência de fé nasceu dentro do judaísmo. Depois, na Terra Prometida, o povo ele continua com várias liturgias. E liturgias domésticas. Bênçãos menores, que eles até dizem, né? A bênção dos alimentos, aquela invocação, né? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erra. Ou seja, escuta Israel, o Senhor é o teu Deus, um é o Senhor. Essa afirmação é repetida pelos judeus pelo menos 3 vezes por dia. É uma afirmação de uma liturgia doméstica, é a vivência no lar, desde que acorda até quando vai deitar. No livro de Daniel também mostra que ele fazia a sua liturgia doméstica, né? Claro, não com esse nome, nós sofisticamos e trazemos aquilo que é a nossa realidade. Ele trazia 3 momentos distintos de oração na casa. Veja que interessante. Tobias tem uma história muito bonita, né? Esse livro não é presente na tradição evangélicos, né? Esse livro não tem na Bíblia, são 7 livros que não tem na Bíblia evangélica, só a Bíblia católica contém, porque são os livros de tradição grega que não entraram no cânon para essa tradição que anulou, né, os livros de tradução grega. No livro de Tobias, ele faz toda uma caminhada em busca da cura para o pai dele. É tudo uma vivência doméstica. O encontro com Deus e com o anjo acontece sempre relacionado, associado às casas. Deus escuta o clamor de Sara, que já tinha casado com vários homens e morriam na noite de núpcia,
porque um anjo exterminador matava sempre o marido. Eles até caçoavam que ela era viúva negra, né? E Tobias e ela se casam. Antes das núpcias, eles na casa rezam juntos, invocando a clemência, a misericórdia, a bondade de Deus. Vejam que são momentos de bênçãos maiores e menores que são vivenciadas nos lares, nas casas. Depois, com a construção do templo, essas liturgias domésticas não deixaram de acontecer. Isso que é importante. É importante a gente refletir isso a partir do passado, a partir das fontes que temos. Depois veio a construção do templo, depois, no pós-exílio, a construção das sinagogas e os cultos sinagogais, ou seja, aquelas comunidades menores, né? As sinagogas tinham características diferentes do templo, e as pessoas começaram a participar do templo e das sinagogas, mas nunca deixaram de vivenciar estas liturgias domésticas. Basta a gente perceber que Nossa Senhora, São José, Jesus viveram nessa cultura. Quando Nossa Senhora vai para a casa de sua prima Isabel, veja que interessante, no encontro das duas mulheres, ela usa o testemunho bíblico na casa de Isabel. A oração do Magnificat, ela remonta vários textos bíblicos que ela sabia, por quê? Porque fazia parte do cotidiano da sua igreja doméstica, da sua vivência doméstica, das suas liturgias diárias, das suas orações, das suas bênçãos diárias que eram vividas. Isso era vivido de modo geral pelo povo hebreu. Então, Jesus, ele viveu nessa realidade. E ele continuou tendo esse apreço pelas casas. Você vai ver Jesus nas casas, vai ver Jesus no templo e vai ver Jesus também nas sinagogas. Ele era um amante das casas, basta a gente ver nos textos dos evangelhos, basta a gente seguir o testemunho dos evangelhos. Na casa de Lázaro, Marta e Maria, na casa de Pedro, lá onde ele cura a sogra de Pedro, né? Diz que Pedro negou Jesus por causa que curou a sua sogra, né? Mas brincadeiras à parte, sempre a casa tem essa vivência do encontro, né? Da hospitalidade, da conversão. Veja, ele visita a casa de Simão, o fariseu, e entra correndo uma mulher que molha os pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos e põe perfume em Jesus. Aqui já fazendo um prelúdio, uma vivência da ressurreição. A casa também é o lugar da ressurreição, o lugar da vida plena, da acolhida, da partilha, da fraternidade. Veja que todas essas vivências demonstra lá, o Evangelho fala assim, que João Batista era aquele que jejuava, até o nosso patrono aqui da paróquia de Três Barras. Era aquele que fazia jejuns, que levava uma vida humilde no deserto, se alimentando com o que tinha, e Jesus, eles diziam que ele era um comilão e beberrão, porque sempre estava à mesa, sempre estava às casas. Lembra que foi em Lucas 19, ele foi na casa de Zaqueu, né? O cobrador de impostos. E no final ele diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Veja, a casa também é lugar de salvação, de mudança, de conversão, de emoção, de afeto. Tudo isso nós temos presente nas casas. Lugar de escuta da palavra de Deus e também de encontro de Jesus com os seus discípulos. E também é lugar do Espírito Santo. Há poucos dias também celebramos a festa de Pentecostes, que aconteceu no contexto de uma igreja doméstica, de uma casa. A manifestação, a vivência, né, do Espírito Santo, lá no dia da ressurreição, já disse, né, estando fechadas as portas, Jesus entrou e disse, a paz esteja com vocês. Veja que interessante. A ceia do Senhor, aquele marco que é realizado todos os anos como uma das semanas maiores que a gente tem da nossa vivência cristã, que esse ano foi diferente por conta da pandemia,
tem a sua marca numa ceia que foi rezada, que foi vivenciada com os seus discípulos numa casa. Foi numa casa que Jesus rezou a última ceia, que Jesus ele fez essa memória, ele preparou o coração dos discípulos para a realidade da ressurreição, a realidade da vida plena. Então, os discípulos eles acabam optando pelo mesmo caminho. Eles vão no templo, vão nas sinagogas e vão também nas casas, de maneira muito preferencial. Se a gente pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, está repleto de liturgias domésticas. Eu lembro de uma cena que chama bastante atenção, que também no mês passado celebramos o dia de São Marcos, né, evangelista, e João Marcos, né, que é o nome dele, ele era de uma igreja doméstica. Provavelmente ele recebeu essa primeiro querigma na experiência com Pedro, na sua casa, porque a sua mãe acolheu uma igreja doméstica na casa dela. Quando Pedro sai da prisão, né, que é libertado da prisão, ele vai até a casa da mãe de João Marcos, né? Vai até a casa de João Marcos, porque ali tinha essa dinâmica da hospitalidade, da acolhida, todos esses valores que a igreja doméstica apresenta para nós. Tem ainda um último ponto que eu gostaria de trazer, porque isso nos ajuda a compreender de maneira um pouco mais abrangente, né? O último ponto é, quando teve a destruição do templo, aproximadamente no ano 70, não teve mais o culto no templo, teve só o culto sinagogal, nas sinagogas. Os cristãos foram expulsos das sinagogas. Veja que interessante, como é que nós hoje estamos vivendo e temos a vivência cristã, e somos cristãos hoje, graças às igrejas domésticas. Porque foi no contexto de igreja doméstica que os cristãos cultivaram a sua fé e fizeram com que ela permanecesse, né? E eu lembro muito desse contexto, na morte de Jesus, o Evangelho diz assim, que se rasgou o véu do templo, né? Ou seja, Cristo, ele é o único sacerdote, ele é o único altar, ele é o único sacrifício, ele é a única oferenda. E nós, sendo povo sacerdotal, participamos de toda essa vivência que estas liturgias nos fornecem, essas liturgias domésticas. Então, se nós pensarmos de maneira histórica, o berço da igreja é a casa. O berço da igreja é a igreja doméstica, a vivência nas casas. Ser cristão é ser da casa. Ser cristão é estar vivenciando esse caminho a partir da experiência das casas. Veja quanta coisa bonita nós retomamos agora nesse tempo. Pessoas que estão falando esse testemunho para nós, de estar fazendo leitura orante da Bíblia, lendo os trechos do Evangelho. Tem algumas pessoas que até pegam e fazem a liturgia do dia, todos os dias, antes das refeições. Hoje ainda escutei um testemunho de uma família que faz isso todos os dias. Eles leem os textos, fazem as orações e elevam a Deus uma prece. Elevam a Deus sempre uma prece e agradecem as refeições. Nós retomamos também essa prática das bênçãos, abençoar as refeições, nós temos isso presente no povo, né? Às vezes o povo pede ao padre, né? Pede na paróquia, a gente sempre experimenta muito isso, né? De pedir a bênção para uma gestante, de pedir a bênção para a água, né? São os sacramentais, as bênçãos que são realizadas também no contexto da casa, ou a bênção da casa, a bênção dos objetos novos, né? A bênção do carro, várias situações que nós podemos vivenciar no cotidiano. Eu me recordo também da Domus Ecclesiae. A Domus Ecclesiae é um achado arqueológico que remonta dos primeiros cristãos, casas que eram preparadas justamente assim
para ter essa vivência cristã, que tinha a sala do batismo, a sala da Eucaristia, um lugar para a mistagogia, para a catequese, para a vivência dos mistérios. Também o pátio da acolhida, onde se acolhiam as pessoas que eram simpatizantes, que queriam conhecer, aprofundar e que iriam fazer um caminho, trilhar um caminho. Aliás, os cristãos também eram chamados de os seguidores do caminho. A mudança, ela passa, e nós experimentamos muito a partir dessa mudança, quando no ano 313 tem a paz constantina e a religião católica é assumida como religião oficial do Império Romano. Então, acredito que muitas coisas elas começaram a acontecer enquanto instituição. A institucionalização da igreja, ela passa a partir desse momento em que se torna presente, em que se toma a igreja como oficial do Império Romano. Muito Mais uma bem. pergunta? Mais algumas aqui. Estamos recebendo vários comentários aqui, padre. A Nívia Pangrades, que sempre participa com a gente, sempre acompanha as nossas lives, ela está perguntando, ela está dizendo liturgia do Tesouro que está sendo redescoberto. E a Paula Regina, ela pediu para falar mais sobre a liturgia das vésperas, o que é e como praticar. Nós vamos chegar nesse... É uma proposta, né? Eu penso que o tesouro, ele não foi descoberto agora, né? Ele já é uma vivência, nós vimos, né? Historicamente, ele estava presente desde o início. Desde o início estava presente a liturgia nas casas, que, claro, descobrimos agora por causa da pandemia. Acredito que nós redescobrimos esse tesouro de despertar para... tem uma coisa que não está contrária, nem a liturgia, nem a liturgia nas igrejas e nem a liturgia doméstica, nem contrário à liturgia doméstica, que é também as devoções populares. As devoções populares fazem parte do repertório, da vivência cotidiana do nosso povo, do povo de Deus. Elas colaboram também, não como um valor sacramental, mas nos ajudam, nos aproximam do mistério, nos ajudam a aproximar o mistério, nos ajudam a permanecer, né, firmes na caminhada, nos ajudam a como dar sustento também à nossa caminhada de fé. Mas o que está sendo vivenciado hoje, talvez, muitos não se deram conta o quão importante era, porque nós ficamos sem a possibilidade de celebrar o domingo. E celebrando com a palavra, nós temos 3 modos até que eles são propostas e que nós precisamos promover, né, dentro das nossas comunidades, paróquias. Estamos propondo também como diocese. Ela falou antes, como que é o nome dela mesmo, Elaine? Ela falou sobre a liturgia das horas, né, das vésperas, ou o ofício, né? A igreja tem o ofício, né? O ofício divino é a oração das horas, né? Tem aqui a liturgia em forma de liturgia, né? A liturgia das horas. E no Brasil nós temos uma riqueza ainda grande, muito grande, que é o ofício divino das comunidades. É uma simplificação deste aqui, que é rezado pelas comunidades religiosas, pelos padres, né? Nós rezamos todos os dias, pelo menos 3 orações aqui do ofício, né? As laudes, as vésperas e as completas, como parte integrante da glorificação do dia. Esta é uma liturgia válida.
Se você não participa de uma liturgia e rezou um dos ofícios, é como se você tivesse participado plenamente, e ainda mais nesse tempo, sacramentalmente, porque é palavra de Deus. E também estamos promovendo na diocese o roteiro, né, Igreja Doméstica, a possibilidade de celebrarmos domingo nas casas. Uma celebração simples. Ela foi baseada nestes ofícios. Na oração das horas, no ofício divino das comunidades, na liturgia da igreja, liturgia dominical ou da liturgia dos dias de guarda, dias santos, né, que nós estamos preparando com a Comissão Diocesana de Liturgia, em parceria com várias pessoas que estão colaborando na construção desses encontros. Aqui tem a possibilidade de a gente, de uma maneira muito simples, rezar um ofício. É uma forma de rezar um ofício dominical e dos dias de guarda, que nós podemos sacramentar o nosso dia de guarda ou o domingo também, como uma possibilidade muito plena. Eu digo o seguinte: é bonito o esforço que os padres estão tendo, que a gente está tendo, mas as missas transmitidas, elas, para quem assiste, ela tem um valor pedagógico, somente um valor pedagógico e catequético, não tem um valor sacramental. Agora, se você presidir na sua casa, celebrar na sua casa a palavra de Deus, um desses ofícios, embora tem várias opções, não estou dizendo só que é obrigatório a seguir tal e tal, tem várias opções que foram produzidas no Brasil. Nós temos um próprio, que é da nossa diocese, e que está de um nível muito bom, fácil de fazer. Ele usa elementos, símbolos, cânticos, antífonas próprios da nossa gente, e com certeza uma família, 2 pessoas conseguem fazer muito bem. Sempre tem um elemento como a vela, o acender a vela, né? Ou o incenso, alguma coisa nesse sentido. Como a gente faz em uma celebração litúrgica, valorizando. Essa liturgia, ela não anda na contramão da liturgia da igreja. Não, muito pelo contrário. Ela colabora com a liturgia da igreja. E eu tenho certeza que depois, o pós-pandemia, ele será nós teremos várias demandas, né? Uma demanda social muito grande. Isso eu acredito que nós já estamos tendo, né? Aliás, é tempo de cuidar. As liturgias, elas sempre estão associadas também com essa vivência do bem comum, o cuidado com a vida, a fraternidade, essa vivência de uma obra que podemos realizar a partir do encontro com o mistério. Então veja que não é pouca coisa. Ler a Bíblia junto em família também é uma forma sacramental. Ler, refletir, silenciar diante da palavra, né? É uma maneira de partilhar, de vivenciar o serviço, o voluntariado, o conforto, esse conforto que vem da palavra de Deus, que nesse tempo é tão necessário para todos nós. Eu acredito que também vai ser uma forma de fazermos com que no pós-pandemia as nossas igrejas elas também se tornem mais igrejas domésticas. No sentido de acolhida, de fraternidade, de hospitalidade, de calor humano que a gente tem que criar quando retomarmos 100%, digamos assim, das nossas atividades no pós-coronavírus. Esse material, né, que a Diocese está disponibilizando, né, é com certeza um caminho, né, para que as pessoas possam ter os seus momentos de oração, um material bem simples e ao mesmo tempo bem completo, né, Padre? Isso mesmo. É uma possibilidade que a gente pensou. Não saímos assim numa corrida desenfreada por elaborar e fazer um material logo, porque nós estávamos sem saber muito o que oferecer e propor no início da pandemia. Até pensando se isso seria
mais longo, mais curto, né? Então, olhamos todos os materiais que vieram a nível nacional, regional. Então, oportunidade, eu acho que melhor do que os outros, assim, de poder propor algumas coisas que pudessem simplificar e ajudar as famílias a bem celebrar o domingo. Essa é a proposta. Já havia mais de ano que o bispo ele tinha me provocado para pensar em algo para as famílias com relação ao domingo. Ele tinha essa preocupação, ele disse, olha, a nossa preocupação é justamente essa vivência dominical. O que é proposto, além da participação, é claro, nas comunidades. Nós temos muitas coisas bonitas que acontecem já, em termos de valorização do domingo. Veja, nós não temos padre para todas as comunidades. Nós temos mais de 500 e poucas comunidades de fé. E nós não temos isso em número de padre. É um padre para 15, 20 comunidades, a média que nós temos aqui em nossa diocese. Então, não é possível celebrar o domingo em todas as comunidades. Mas nós temos os ministros extraordinários, que fazem a celebração, que presidem a celebração, que fazem às vezes de Cristo, que é cabeça, que é corpo. Cada um faz parte desse corpo, mas que só tem valor enquanto a comunidade está reunida. Tem valor sacramental quando se reúne a comunidade. E veja que isso também pode ser trazido, pode ser levado para as igrejas domésticas. Às vezes essa vivência semanal, né, das celebrações, não saber o que fazer, olha, temos o ofício divino, temos a oração das horas, agora a gente tem aplicativos no celular, é muito mais simples de encontrar, isso os meios de comunicação nos ajudam. Isso as redes nos ajudam a encontrar. Veja como as distâncias são encurtadas. Favorece isso. Né? Aliás, dos temas propostos, né, é justamente isso, né? As mídias, as redes. E eu visualizo que o verdadeiro encontro mesmo, claro, nós podemos favorecer. Eu lembro de uma pesquisa no tempo da filosofia, um outro colega fez, o Paulo Sendron, talvez até esteja nos acompanhando, ele fez uma pesquisa dessa relação virtual, né? Uma relação dos cyberespaços, né? Esses espaços de relacionamento que nós estamos tendo hoje, por exemplo, esta formação, esse momento que é também um bate-papo, mas formativo, né? Funciona, ajuda. Uma reunião, por exemplo, quando não é uma reunião que dure mais de um dia, que seja só meio período, às vezes colocávamos pessoas na estrada, corre aquele risco de estrada e tudo mais. Isso nos ajudou a aprender a lidar com essas ferramentas. Esse tempo nos ajudou também a nos apropriarmos de algumas ferramentas que talvez a gente ia passar a vida e não ia se apropriar dessas ferramentas. Foi um ganho desse tempo. Mas nada como o encontro verdadeiro, que é o encontro real e pessoal. Isso um grande autor dessa epistemologia do encontro, essa epistemologia do rosto, né? do rosto do outro, é no rosto do outro que eu percebo o meu limite, a minha diferença, que eu desenvolvo respeito, cuidado. É bastante interessante isso. A relação verdadeira acontece com o eu e o tu, né? É preciso ter essa relação que talvez de maneira plena não aconteça nas redes e nos meios, né? Mas também é uma boa forma de a gente poder, eu falei antes, né, que as lives elas podem ajudar de uma maneira pedagógica, catequética, de proximidade, de acolhida também, né? Porque muitos, eu vejo aqui, os nossos fiéis, as nossas lideranças, procuram para participar quando tem as lives das missas que nós filmamos e passamos, porque eles sentem essa proximidade, sabe que ali é a sua comunidade. Né? Embora façam a liturgia doméstica, façam os momentos que são sacramentais e têm muito mais valor do que assistir. É isso que a gente está afirmando. E uma coisa não anula a outra. Né?
a liturgia doméstica não está para anular nem a piedade popular, nem as devoções populares, e nem para anular as liturgias das igrejas, as liturgias das comunidades, que a gente se conhece, né? Que a gente vivencia, que a gente faz aquela experiência, mas veja como é bonita a experiência de Lucas 24, os discípulos de Emaús. Eles vão caminhando, Jesus partilha com eles a palavra, e na casa Jesus parte o pão. Veja que interessante. E eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Saem daquela casa e vão para outra casa em Jerusalém anunciar a ressurreição. Veja que interessante. São ganhos que nós vamos ter dessa experiência, da vivência de todos esses aparatos que estamos nos apropriando, que podem ser úteis e são mesmo, né? Mas a gente precisa resgatar mesmo esses grandes tesouros que ficaram perdidos pela história e que agora, graças a Deus, num impulso do Espírito Santo, né, diante de uma crise global, diante de um mal que a gente está enfrentando, mas que nós não podemos negar que também temos muitos ganhos. Eu tenho recebido testemunho de famílias, não só do material que a gente propôs, mas dessa vivência da liturgia, de ler a palavra de Deus em família. Eles falaram, nós não sentávamos mais, agora a gente reza o terço, a gente lê a Bíblia, a gente senta junto para ouvir a palavra, ou até mesmo para assistir algum programa religioso, alguma coisa. Isso, a correria do dia a dia não estava nos permitindo. Daí eles dizem assim, mas nós continuamos na correria, mas encontramos o tempo para vivenciar, para ser, eles não falaram isso, mas para ser uma igreja doméstica. E como que o senhor percebe que está sendo, então, essa interação das famílias nesse processo da liturgia doméstica? Olha, a gente tem colhido, como eu já falei, né? Colhido esses testemunhos que as famílias estão trazendo, né? A gente está ainda nessa demanda de atendimento, né? De algumas situações. As famílias mantêm esse contato, mandam mensagem, falando dessa experiência. A experiência que já tinha uma experiência dos grupos de reflexão, que estavam em decadência, né? Que a gente percebia assim, em bastante decadência, porque parece que as pessoas não estavam dando mais esse tempo de ir na casa do vizinho, de ir no outro, de fazer grupo, de formar. E isso está fazendo falta agora, né? É uma experiência que está fazendo muita falta agora nesse momento, porque as pessoas não podem, estão privadas. Eu acredito que nesse fortalecimento da igreja doméstica, todas essas dimensões pastorais, elas serão melhores sustentadas, porque a gente deixou de olhar para essa grandeza. Eu penso que também foi um pouco pela correria que a igreja também se encontrou. Nós nos encontramos numa correria de muitas demandas, de muitas agendas, de muitas reuniões, né? Parece que reunião para marcar reunião e tudo, né? É necessário reunião, sim. É necessário organizar bem, pensar bem a pastoral. Mas tem muita coisa que a gente percebe hoje desnecessária na caminhada. Veja como que, se você der um sustentáculo para essas igrejas domésticas, toda a vivência pastoral, a dimensão social, a dimensão litúrgica, a dimensão até comunitária, ela ganha uma roupagem, um jeito diferente, porque vai ter esse afeto. Eu acredito que depois, quando passa essa fase da ascensão do coronavírus, eu percebo que as famílias elas vão se visitar com esse intuito, com o intuito de fazer a liturgia doméstica um vizinho na casa do outro, ou de um amigo. Ou isso é como a proposta que foi feita dos amigos de Jesus, mas que o contexto talvez não era um contexto maduro para isso. Agora eu percebo que é um contexto que nós vemos como maduro
para essa vivência dos amigos de Jesus, mas que, de uma maneira muito mais simplificada, a vivência da palavra, né? Essa liturgia que ela é cantante, que ela é celebrada, que ela é vivencial, né? E isso foi favorecido também, não só com esses roteiros, mas o próprio ofício das comunidades nos ajuda a fazer isso, porque contempla as horas do dia. A gente glorifica a Deus no período matutino, vespertino, noturno. Isso é rezar o tempo de Deus, né? É perceber o tempo de Deus. Eu lembro de um texto do abade do mosteiro de Campo do Tenente, ali, Dom Bernardo Bonovitz, um texto sobre a oração das horas. Ele falou de uma pintura de um grande artista, né, de um grande expressionista francês, que pintou uma catedral em várias horas do dia, às 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, a mesma pintura, a mesma catedral, só que com as lentes do dia diferente, o sol mais aquecendo, a noite entrando, né? Então, ele usou esse exemplo dessa pintura para expressar o que é a nossa oração durante o dia, o que é viver a liturgia ao longo do dia, as nossas liturgias ao longo do dia. E eu gostaria eu não sei se eu posso ir concluindo, porque eu vi que o tempo já passou bastante, né? Não tem problema se prolongar um pouquinho mais. Ainda tem uma pergunta ali que eu quero fazer para a gente encerrar, então. Então pode fazer. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, então, né, para as pessoas que não vão ter a celebração presencial amanhã, né, Corpus Christi, mas que vão estar vivenciando esse momento nas suas casas. Eu gostaria de responder essa pergunta, né? Eu lembro que essa pergunta eu gostaria de responder com outro questionamento, com outra pergunta, para todas as pessoas que estão acompanhando. O que parece para você aquela expressão que o Papa Francisco utilizou? O Papa Francisco utilizou na primeira carta que ele escreveu, dizendo assim, primeiro documento que ele escreveu, ele disse: nós temos que ser uma igreja em saída. O que é para você ser uma igreja em saída? Eu tenho para mim uma reflexão que eu vi há poucos dias do padre Danilo, é voltar às casas, voltar à igreja doméstica, voltar a essa fragrância da acolhida, da hospitalidade, da vivência fraterna, da vivência de partilha, todos esses princípios das primeiras comunidades. E eu digo para você, talvez você não vai ter oportunidade de participar na comunidade de fé, de participar de uma celebração eucarística, ou até mesmo celebração da palavra na comunidade. Mas não deixe de celebrar. Não deixe de celebrar o roteiro que a gente propôs enquanto diocese, que foi enviado a todas as paróquias. Temos no site da diocese, né, na página da diocese, tem para baixar esse documento, é uma folha só, dos dois lados. É um ofício muito gostoso de fazer, saboroso de fazer. Ele vai nos ajudar a celebrar com um peso sacramental e válido, bastante importante e oportuno. Não deixe de celebrar, não deixe de fazer isso na sua igreja doméstica. Siga esse exemplo que é dos primeiros cristãos. Volte a esta fonte, que é uma fonte viva, que só tem a somar, a acrescentar em nossas comunidades de fé. Depois, quando nós tivemos a oportunidade de abrir novamente, você que continuou sustentando a sua fé com a vivência da palavra, seja da vivência da palavra, ou rezar as orações das horas, ou o ofício divino das comunidades, ou até mesmo o subsídio que nós estamos propondo, você vai perceber que a tua fé, ela se manteve inabalável. Por quê? Porque você sustentou com a palavra de Deus. Veja, eu usei um exemplo no início, falando que quando destruíram o templo, enxotaram os cristãos das sinagogas e eles sustentaram a vida de fé
deles, testemunho, celebrando nas casas, nas igrejas domésticas, guardando a palavra, celebrando, vivenciando, ouvindo, lendo, relendo, ruminando, pensando a palavra de Deus, trazendo ela para o cotidiano, com um peso leve, que ela caiba em nossa realidade. A liturgia tem que ter também essa preocupação de ser para a nossa realidade, que esteja presente em nossa realidade. Toda a liturgia é para o corpo, a gente manifesta o corpo com gestos, com palavras, com escuta. Tudo isso é vivenciado e pode ser vivenciado também em nossas igrejas domésticas. Nós vamos ter esse sustentáculo para quando voltarmos a reabrir as nossas comunidades, ter ainda mais força, mais esperança, mais caridade, mais amor. Que isso seja também uma preocupação de todos nós, que somos povo sacerdotal, que vivenciamos esse sacramento que é o mais importante. Basta a gente olhar os sacramentos, né? Para encerrar, eu gostaria de ver, de pensar isso, né? Todos os sacramentos eles têm um toque da casa, um toque de um símbolo preparado para a casa, para a liturgia doméstica. Tente perceber, o batismo, por exemplo, um banho, né? Criança ou adulto leva um banho. A comunhão, uma refeição, tudo ligado ao contexto da igreja doméstica. Então eu desejo que o Espírito Santo possa guiar você, sua família, sua igreja doméstica, sua casa, para que você possa se manter firme nessa caminhada de fé, para continuarmos a nossa caminhada no pós-coronavírus. Não deixe de vivenciar e de pensar que esse tempo é um tempo de cuidado de si, dos outros, e um tempo de cuidar. A liturgia tem que estar muito ligada com a caridade, os gestos fraternos. Ela tem que mexer em nós, uma realidade que nos abre a um caminho de empatia muito grande. Toda a liturgia ela abre os nossos olhos, né? Nós vemos ali no exemplo dos evangelhos, o cego que recebe recupera a vista, né? É como se nas liturgias nós recuperássemos as vistas para ver a realidade, o mundo como está, o coração para sentir como Deus sente, como Deus ama, e todos os nossos sentidos, né, são abertos a esta realidade. Então eu desejo a todos que possam, na sua igreja doméstica, ter um bom dia sacramental, porque você realizou a liturgia doméstica. Você realizou a liturgia na sua casa. Você realizou a liturgia com os seus. Uhum. E a fé, com certeza, é uma grande motivadora, né, Padre, para unir tudo isso que o senhor falou, da caridade, a própria liturgia, né? Acredito que, assim, que a fé também ajuda na esperança das pessoas que tudo isso vai passar logo, né? Com certeza. Eu sempre penso que em toda a história da igreja, os problemas, as grandes tribulações que os cristãos enfrentaram, por exemplo, no início, na igreja perseguida, não foi motivo de desistência, de abandono da fé, foi muito mais pelo contrário. Ele foi motivo de persistência, de vivência, nos ajuda a encontrar esse horizonte de esperança e de se fortalecer a cada dia mais e de dar testemunho. Eu penso que todos os tempos de grandes crises, de grandes problemas, como é um problema global que nós estamos vivendo, também é um tempo de autotestemunho. Eu acredito nisso. Acredito que muita gente já está testemunhando, dando testemunho, e a gente vai ver muito mais pessoas dando testemunho a partir dessa experiência humana que nós estamos enfrentando e passando por ela. Com certeza. Então, vamos nos despedir, né, Padre? Obrigada pela participação, né? Muito bem. É muito importante divulgar e motivar as pessoas.
nesse momento em que as celebrações elas não podem ser realizadas presencialmente, mas que não deixem de lado a espiritualidade, né, padre? Com certeza. Eu penso que 4 esteiras a gente tem que superar, né? Até como um incentivo, né, para todos nós. Superar aquela tentação de ficar parado, esperando que as coisas aconteçam, né? Então é importante você ter essa coragem de rezar a palavra em casa, né? Você vai ver como essa experiência vai te ajudar, como essa experiência será positiva para a tua família, para você. Aliás, o que eu estou falando é testemunhos que eu colhi esta semana, de pessoas que fizeram, né, essa experiência da liturgia. Eles pegaram a liturgia do dia, o evangelho, as leituras, o salmo de cada dia, que é proposto cada dia pela igreja, e eles pegaram e rezaram isso antes do almoço. Pelo menos uns 4 testemunhos que eu ouvi essa semana, outros que o próprio subsídio, né? No domingo passado, domingo da Santíssima Trindade, foi o primeiro subsídio, né? Primeiro encontro que foi proposto. Amanhã temos o encontro referente a Corpus Christi, que você possa ter essa coragem também de fazer. Podem procurar na página da Diocese, que irão encontrar, né, para download esse subsídio. Se não chegou até você que está nos acompanhando, né, pode contactar alguém da comissão, né, ou até mesmo pode pedir na página do Facebook mesmo para receber este subsídio, que ele está à vontade para todos que quiserem baixar, fazer uso dele. Também se apropriando, é um material nosso, pensado, não foi pensado por mim, foi pensado por uma equipe. A Comissão Diocesana de Liturgia, junto com a coordenação de pastoral, várias outras pessoas estão nos ajudando, o Seminário de Teologia, os seminaristas, né, estão nos ajudando, alguns padres que foram convidados, alguns leigos que foram convidados a ajudar a preparar esses encontros que vão colaborar muito para as nossas igrejas domésticas. Então, tenha a coragem de superar as sombras, os males do dia a dia, né? Podendo ter essa responsabilidade de dar sustentáculo à tua caminhada de fé a partir da tua celebração, a partir da igreja doméstica. Eu desejo que Deus abençoe e ilumine muito a todos, né? Eu vou dar uma bênção. A gente também tem que vivenciar esses momentos de bênção. Não deixe de rezar antes das refeições. Isso é uma proposta bonita. A bênção dos alimentos, ali a gente lembra que nós temos uma caminhada fraterna, não passamos fome, o alimento está em nossa mesa. Ali nós lembramos que alguns passam fome. Então é importante também, quando a gente está à mesa, né, quando a gente vai, antes de tomar a refeição, esses momentos de bênção, de ação de graça, de aclamação a Deus. Por isso nós também invocamos a bênção de Deus. O meu patrono aqui, o nosso patrono de Três Barras é São João Batista. Então vamos pedir a sua intercessão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, o bondoso Deus vos abençoe e vos guarde, vos ilumine e vos dê a saúde do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um super abraço, espero que tenha colaborado, né, nessa caminhada que está acontecendo já há algumas semanas, né? E isso. Quando precisarem, estamos sempre à disposição. Obrigada, padre, pelas palavras, pelo bate-papo. Foi muito bom, né, passar esses minutos essa noite aqui nesse bate-papo. Boa noite a todos, então, que nos acompanharam até aqui. Também obrigada, né, por acompanharem, por participarem. E quarta-feira que vem tem mais uma entrevista. Uma ótima semana a todos, com a bênção de Deus. Então, lembramos também, finalizando, o aniversário hoje do Dom Severino, né? Exato. Damos os parabéns para ele, né? Que Deus abençoe muito o seu ministério, a sua missão frente à nossa diocese. Que Deus abençoe. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, padre.